Se suas views nos stories não param de cair, continue assistindo esse vídeo porque eu vou resolver o seu problema. Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mais um Elo Ajuda por aqui e dessa vez vai ser um vídeo inteiro falando sobre como ter mais visualizações nos stories. Já fiz um vídeo sobre como ter mais visualizações de stories, vocês amaram, vai estar inclusive linkado aqui nos cards, mas não sai do vídeo ainda. Esse vídeo vai estar cheio de dicas diferentes, melhores, então é um como ter mais visualizações de stories atualizado, que eu tenho certeza absoluta que vai funcionar pra você. Eu testei todas e todas funcionaram pra mim, aumentaram muito. Então já deixa o like aí embaixo pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque agora temos vídeo aqui toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde, toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Agora chega de enrolação e bora resolver esse problema. Então vamos começar. Eu separei 4 dicas pra ajudar você a aumentar suas visualizações nos stories e no final do vídeo, por isso você tem que assistir o vídeo inteirinho, eu separei exemplos mesmo que fizeram eu aumentar demais minhas views. E você pode fazer isso no seu Instagram também. A primeira dica é: divida os seus stories em dias, em horários do dia, em períodos do dia. Por exemplo, manhã, tarde e noite. Na manhã você vai postar uns 4 stories, à tarde 4 stories e à noite 4 stories. Assim fica bem dividido e sua bolinha sempre vai voltar no início. E é muito bom você fazer isso, porque senão você posta tudo conteúdo de uma vez, tudo conteúdo num horário e o resto do dia fica sem, então meio que não adianta nada, porque as pessoas que estão ativas naquele horário vão ver, mas as outras que, por exemplo, vão ficar ativas só depois, não vão ver sua bolinha porque ela não vai estar mais em primeiro, porque vai ter outras pessoas postando e você não postou mais. Então eu acho muito legal você postar a cada 2 horas, ou se você não conseguir por causa da sua rotina, postar a cada 3 horas, mas sempre ir postando durante o dia inteiro. Na manhã você faz uns stories de bom dia, na parte da tarde você já dá um conteúdo, dicas, e na parte da noite você encerra mais leve e tudo mais. A próxima dica é uma dica super simples de fazer, super mesmo. Eu tô vendo agora mais pessoas fazendo, mas tipo, é um pouco mais complexo isso, aí você decide qual que você quer, mas muita gente não faz. Nem famoso faz, ninguém faz, e isso faz pular. Eu tenho certeza que você pula stories assim. Stories que não tem legenda. É muito importante você legendar os seus stories. E legendar não digo você escrever palavra por palavra, igual, por exemplo, num filme. Você pode fazer isso também. Inclusive, agora, por exemplo, muitos Instagrammers estão fazendo isso. Tipo, grava story, leva lá pra edição, escreve palavra por palavra. Eu costumo fazer isso em posts, IGTV e tudo mais. Nos stories eu até fazia, porque começou todo mundo fazer, só que, gente, dá muito trabalho, muito trabalho mesmo, você vai demorar um pouco mais pra postar, mesmo tendo aplicativos que já faz isso por você, ele às vezes traduz errado, então você vai ter que escrever, é um pouco complicado, mas você pode fazer desse jeito também. O legendar que eu falo é você colocar uma palavra, uma frase, escrever um pouquinho, uma descrição mesmo do que você está falando naquele story. Por quê? Muitas pessoas não assistem os stories com o áudio ligado. O áudio fica desligado e ela fica pulando. Se ela vê alguma coisa que interesse ela vai e apertar no botão para ligar, para ouvir e tudo mais. Mas se não tiver nada escrito, ela vê só a sua cara assim, começando a falar, mexer a boca, ela não vai saber se aquele conteúdo vai importar pra ela, se não vai importar. E ela não vai ter a vontade de ligar o som pra te ouvir, entendeu? Além da inclusão com pessoas com deficiência auditiva e tudo mais. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou falar sobre como ter mais visualizações nos stories. Então eu começo assim, coloco um título bem grande. Se você quer ter mais views nos stories, continua assistindo. Mais views nos stories, como ter mais views nos stories, grandão assim. E aí eu vou começar a falar, você tem que legendar seus stories. E aí embaixo eu coloco, legendar os stories. Você pode escrever palavra por palavra, mas igual eu falei, vai ser bem mais complicado. Ou você pode resumir. Então eu tô falando aqui, legendar os stories porque o povo pula, não sei o quê. Então lá eu vou colocar, legendar os stories porque a maioria não escuta com o áudio ligado. Acabou. Óbvio que eu, quando estou falando, vai ficar algumas partes cortadas na hora do texto. Por isso que a pessoa vai ter que ligar o microfone lá, o áudio pra ouvir. Só que isso já faz a pessoa ficar presa no seu story, ficar assistindo e tudo mais. A próxima dica também pouquíssimas pessoas fazem. Eu fico, gente, por favor, faz isso, que confia em mim, você vai ter muito mais visualizações de stories, que é gerar respostas.
Como que eu vou fazer isso, Elô? Pelo amor de Deus, me ajuda. Então vamos lá. Você pode gerar respostas muito fáceis. Você pode gerar quando a pessoa reage, seu story ela conta como uma resposta, ela escreve a opinião dela como uma resposta. E esse da resposta, eu não tô falando pra você usar as ferramentas do Insta mesmo, por exemplo, as enquetes, caixinha de perguntas, enfim. Isso também aumenta suas visualizações, viu? Já adiantando, isso tá no outro vídeo. Mas esse gerar respostas aí, mandar no direct mesmo, tá no seu story e mandar no direct. Como que você vai ter que fazer isso? Quanto mais simples for a sua pergunta, ou mais simples for a ação que você está falando para a pessoa fazer, vai ser mais rápido, vai ser melhor para você, porque as pessoas querem simplicidade. Tipo, pode até ser uma pessoa que quer interagir com você, mas vou dar o exemplo da caixinha de perguntas. Se você pergunta lá uma coisa muito complexa, a pessoa vai pular, porque ela não vai fazer a mínima ideia do que ela pergunta pra você. É a mesma coisa na hora de você gerar respostas. Então fala pra mandar um emoji pra te ajudar. Pergunte se você gosta ou não, pra responder, tipo, sabe que você iria fazer uma enquete? Em vez de você colocar na enquete, você fala pra fazer a resposta lá. Então tem inúmeras formas que eu vou te mostrar no final do vídeo também. Agora a última dica, que muitas pessoas já fazem isso e eu fico super feliz. Eu vou admitir, eu ainda peco um pouco nesse detalhe, só que eu tô melhorando. Se você me acompanha no Instagram, você tá vendo minha pequena evolução, que é o design. O design do seu story muda tudo. Você tem que fazer um story que chame atenção. O story simples, só escrito uma coisa, nem escrito nada, a pessoa vai sair pulando. Agora se você faz um story super decorado, com as cores combinando e tudo mais, a pessoa, nossa, fica... Vou parar pra assistir story só porque tá bonito, tipo isso. E além do design ser bonito e tudo mais, tem que ter um contraste bom. Vou dar um exemplo. Se você estiver escrevendo alguma coisa e eu estiver gravando aqui na parede branca, se eu colocar uma escrita branca, vocês não vão conseguir enxergar direito. Você não vai conseguir enxergar direito o que tá escrito. E aí vai passar despercebido e não vai ficar muito legal. Agora, se eu escrever de preto aqui, ou escrever de um rosa pink, a história já é outra. Então é importante estar legível o seu texto também. E um design bonitinho, né, gente? Não vai fazer qualquer rabisco lá, tampar sua cara, porque isso não é legal. E nessa parte do design, você também tem que tentar chamar atenção. Como que eu vou fazer isso? Vou contar a história pra vocês. Vamos lá. Se um famoso te repostar os seus stories, porque tem como você marcar a pessoa no seu story, e se a pessoa quiser, ela vai repostar nos stories dela. Mas a maioria, ou quase todos, se ela não estiver fazendo um projeto específico e tudo mais, vai repostar stories que realmente chamem a atenção, que realmente vale alguma coisa pra vida dela, agrega alguma coisa, seja engraçado, enfim, agrega alguma coisa na vida dela e que tenha um pouco a ver com o perfil e tudo mais. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Se meu feed fosse todo rosinha, se meu story sempre tivesse alguma coisa rosa, se eu falasse só sobre dicas, e aí tivesse duas pessoas me marcaram em um story, eu só poderia repostar um. Eu vou até colocar o exemplo aqui pra vocês entenderem melhor. Uma fez um stories todo rosinha, puxado pro rosa, com detalhes rosa, falando que eu ajudei com as minhas dicas e tudo mais, e me marcou lá. Já a outra fez um story só com o rosto dela, sem nada escrito, nada, tipo, limpo. Vai estar mostrando aqui pra vocês. E falando a mesma coisa, que eu ajudei com as dicas que eu dei e tudo mais. Qual desses dois você acha que eu vou escolher pra repostar? O primeiro. Então você tem que tentar chamar a máxima de atenção de perfis grandes também, não só dos seus amigos e tudo mais, perfis grandes que você sabe que vai te repostar. Então eu vou dar um exemplo. Se aquele famoso lançou uma música, todos os famosos que lançam uma música agora, se você posta um Reels, se você posta alguma coisa de stories escutando essa música, ele começa a repostar quem tá usando a música e às vezes se você for escolhido, fechou pra você, entendeu? Então você tem que ir pegando suas manhas aí, tentar, mas não ficar 100% do seu dia nos stories tentando chamar a atenção de famoso. Não, você tem que produzir o seu conteúdo. E agora vamos para as dicas na prática mesmo, nos exemplos, que, juro, gente, tô dando de mão beijada pra vocês isso. Você pode pegar aqui e postar nos seus stories e me marca, por favor, porque eu quero muito ver e eu vou reagir, vou fazer tudo pra ajudar a nossa interação. O primeiro é um joguinho que você pode fazer, eu sempre estou fazendo e eu vou falar pra vocês. Meus stories estavam caindo um pouco as visualizações, porque eu fiquei 2 dias postando, tipo, quase nada, que foi no final de semana, e na segunda tava bem baixo. Vou dar um exemplo, tava 250 views.
Aí eu fui fazer esse joguinho que eu fiz e meus stories bateram 400. 350, 400 views. Então vamos lá, né? O joguinho eu vou falar esse exemplo de jogo, mas tem vários outros, então é legal você ir diferenciando, tirar essa criatividade. Mas o mais importante no primeiro story você vai colocar um quiz. Tem aqueles quiz e tal, então você coloca várias respostinhas pra pessoa votar. Então você pode colocar assim, ó. Então você pode colocar, eu tenho um iPhone 7, um Samsung não sei o que ou não sei o que lá. Você coloca as alternativas e você coloca a certa já. A pessoa vai apertar. E no próximo story você vai colocar uma enquete perguntando, você acertou essa? Sim e não. E aí você vai esperar 1 hora pra postar o outro. E faz a mesma coisa. Outro quiz com outra pergunta, uma enquete, se você acertou ou não, e dá uma pausa de 1 hora. E vai fazer isso umas 5 vezes, se você quiser 10 vezes, só que eu acho que vai ficando muito cansativo, então 5 vezes eu acho que já fica legal. E por que esperar 1 hora a cada 2 bloquinhos assim? Porque, gente, é aquele negócio, quanto todos os seguidores, todas as pessoas que veem os seus stories não vêm na mesma hora que você postou. Demora, às vezes, se você postar 6 horas, vai ter gente que só vai ver isso no outro dia. Então, se você postar tudo de uma vez, sua bolinha vai pra frente, e aí outros perfis vão postando e sua bolinha vai voltando pra trás. Então, se você postar um story, sua bolinha vai pra frente. Aí ela vai descendo, vai descendo, vai descendo. Depois de 1 hora, você postar outro, ela volta aqui. E vai descendo, 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 e volta. Use aí sua criatividade pra fazer um joguinho legal. Tem que ser um joguinho legal pro povo participar, viu? Outro exemplo, quem me acompanha nos stories sabe que eu faço muito isso. E até ficou famosinho um parecido, que você tem que fazer a pessoa apertar pra lá e pra cá no seu story. Ficar meia hora assim, tentando apertar. Como você vai fazer isso? Você pode tirar uma foto da sua cama de organizada e falar, aperta nesse botão vermelho aqui pra organizar. Quando ela apertar no botão vermelho, que vai estar perto, onde aperta pra pular o story, vai aparecer sua cama organizada. E aí você coloca uma bolinha, aperte pra desorganizar. E fica um jogo super legal, que fica tipo, arrumado, desarrumado, arrumado, desarrumado. E óbvio que tem várias coisas, pode fazer com comida, pode fazer com letra, enfim. Infinitas coisas, maquiagem. Então, use sua criatividade. E o que eu falei que ficou famosinho é aquele das enquetes. Porque coloca várias enquetes, assim, só que só uma é verdadeira. Então a pessoa aperta e fica tentando adivinhar. Gente, me gerou mais de 1.200 impressões. E não precisa nem falar, né, que aumentou as views nos stories. Isso é muito legal, esses joguinhos, assim, de apertar pra ir pra frente e pra trás. O último exemplo é um exemplo simples também. São quadros pra você criar. Como assim quadros? Então, vou dar um exemplo do meu. Eu tenho vários quadros assim. O Elo Resenha, que eu testo materiais, Elo Cozinha, Elo sei lá. E aí eu não tenho um dia certo pra postar, mas é legal você falar um dia certo, um horário mais ou menos certo, que você sempre posta esse quadro. Por quê? Se for um quadro legal, se for um quadro que interessa as pessoas, ela sempre vai voltar naquele dia pra ver os seus stories por causa desse quadro aí. Pode ser falando curiosidade sobre o seu nicho, alguma coisa do seu nicho. Pode ser testando alguma coisa. Pode ser, eu não sei, gente. Usa a sua criatividade pra você fazer um quadro legal pra pessoa sempre ir voltar nos seus stories pra assistir. E agora, antes de ir pro último exemplo, eu sei que muita gente não assistiu o vídeo até no final. Então, se você está assistindo até aqui, comenta aqui embaixo 2020. Não sei porquê, não me pergunto porquê. Mas, inclusive, muito obrigada. E agora, como prêmio, você vai ganhar uma dica extra. Então, o último exemplo é você fazer joguinhos que eu também faço. Colocar reaja com. Então você coloca, tem que ser com os emojis que dá pra reagir, não é qualquer um. Então você tem que ver lá os emojis. Então o emoji de coração é porque ela tá feliz. Um emoji de sono é porque ela tá cansada. E você escreve tipo, qual o seu mod de hoje, tudo mais. As pessoas gostam muito disso, que é só arrastar e clicar, acabou. E é uma coisa bem divertida que vai gerar mais respostas pra vocês também. Então esse é um joguinho bem legal de fazer. Não faça isso todos os stories, pelo amor de Deus, porque senão a pessoa vai morrer. Então faça no final de alguma dica, no final de alguma resenha, no final de alguma coisa assim, porque vai ficar muito legal.
Foi esse o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Deixa muito like aí embaixo pra eu saber que vocês gostam de vídeos assim. Também comenta quanto mais ou menos você tem de visualizações dos stories. Volta daqui umas 2 semanas. E escreve aí embaixo pra ver, porque eu tenho certeza, gente, que vai aumentar. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Porque agora temos vídeo aqui toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Também me siga nas redes sociais, lá no Instagram. Eu sempre tô postando muito conteúdo pra vocês lá. Nos stories também. E esses outros vídeos aqui do canal, tem vários vídeos de Elo Ajuda por aqui, como ganhar mais seguidores no Instagram. Tem o primeiro, como ganhar mais visualizações no Insta. Então, juro, aproveita, maratona e posta no seu Instagram que você tá mexendo, que eu vou amar saber. Mas é isso, gente, um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.